Eu pus no SIGA esse documento aqui, ele está no SIGA-A, é um artigo, na verdade, é um artigo, né, que o título dele é A Importância do Oxigênio Dissolvido em Ecossistemas Aquáticos. Ele é um artigo, assim, uma linguagem mais simples, que trata da presença, né, do oxigênio, né, em ambientes aquáticos. Ele é da revista Química Nova na Escola, que é o nome da revista, e ele está bem dentro desse assunto que a gente está falando aqui, de oxigênio, de carbono e tudo, e né, eu peguei para a gente dar uma passada por alguns pontos que eu achei importante a gente falar dentro desse tópico de oxigênio e carbono também. Então, nas aulas anteriores aí, teve uma aula que a gente falou de oxigênio, teve uma aula que a gente falou de carbono orgânico, de carbono inorgânico, e tem alguns pontos, né, que eu marquei aqui para a gente, só para dar um destaque nesse assunto do carbono e do oxigênio. Então, o que eu já comentei, a questão da solubilidade. O oxigênio, né, assim como outros gases, a solubilidade dele na água depende, né, da pressão, a gente chama de pressão parcial, né, da pressão da quantidade do gás na atmosfera e no líquido, né? Então, no caso da água, né, a quantidade de gases vai depender, né, da solubilidade dele na água e também da pressão parcial, da pressão dele, né, na atmosfera. O oxigênio, ele tem uma solubilidade em água muito baixa. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ele tem uma solubilidade em água muito baixa, em torno de 8 miligramas por litro, né? Mais ou menos a 25 graus. Então, a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica, a solubilidade dele é 8, em torno de 8,11 miligramas por litro. É muito baixa. Então, o que acontece? O oxigênio, muitas vezes, né, principalmente em ambientes poluídos, ele passa a ser um fator limitante em ambientes aquáticos. Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho, né, o impacto de poluição orgânica sobre o oxigênio, mas os principais fatores que influenciam a presença, né, a quantidade de oxigênio na água é a temperatura, a pressão atmosférica, né, e a salinidade. São os 3 principais fatores que controlam a solubilidade do oxigênio na água. Então, principalmente esses 3 fatores ambientais. Só que existem outros fatores que também influenciam o oxigênio na água, né, que são fatores principalmente relacionados ou a poluição, né, ao lançamento de matéria orgânica, ou a presença natural de matéria orgânica na água, que também influenciam no consumo de oxigênio. A gente chama de sumidouros de oxigênio na água. Né? Então, a gente tem, no oxigênio, a gente tem fontes, então está destacado aqui, esse destaque em amarelo. As fontes de oxigênio são a atmosfera e a fotossíntese. E também a gente tem, então, a atmosfera, ok, né? Existe uma troca gasosa entre, né, a atmosfera e a água, e a fotossíntese, né, os organismos fotossintetizantes produzem o oxigênio durante a fotossíntese, como subproduto. Então, essas são as fontes. Agora, as perdas de oxigênio na água, né, o que faz o oxigênio ser consumido? Existem, né, vários fatores. A decomposição da matéria orgânica, então a presença de matéria orgânica vai decompor
ela vai ser decomposta por micro-organismos e vão consumir oxigênio. O oxigênio pode ser perdido para a atmosfera pela respiração de organismos aquáticos, né? Então, os organismos aquáticos que vivem ali também consomem esse oxigênio. A nitrificação, que está lá no ciclo do nitrogênio, né? Então, a nitrificação, que é a conversão de amônia, né, do íon amônia ao íon nitrato. Então, é um processo que também consome oxigênio. Então, esse processo ele é aeróbico e consome oxigênio. E também a oxidação química de substâncias como íons metálicos reduzidos, como ferro, como manganês, por exemplo. Então, a gente vê que vários processos influenciam no consumo de oxigênio. Então, a presença desse oxigênio na água, vários fatores vão favorecer com que haja o consumo deles, dependendo, né, da característica daquele ambiente aquático. Então, a presença, em geral, a presença de a matéria orgânica é a principal que consome oxigênio, mas não é a única, né? Esses outros aqui também consomem oxigênio, em maior ou menor proporção, né, dependendo da característica daquele local. Então, diz aqui, né, continuando aqui, né, fala que em condições naturais, em um ecossistema aquático não poluído, o material mais habitualmente oxidado pelo oxigênio dissolvido na água é a matéria orgânica de origem biológica. Então, em um ambiente natural, não existe matéria orgânica de presença natural, né, vindo de quê? Da decomposição de plantas, né, e animais mortos. Então, a decomposição desses organismos vai consumir o oxigênio da água. Então, os micro-organismos aeróbicos presentes na água vão decompor essa matéria orgânica. Qual que vai ser a consequência disso? Eles vão decompor para quê? Vai ser fonte de carbono e de energia para eles. E para realizar essa decomposição, eles vão precisar do oxigênio. Então, isso vai causar o consumo do oxigênio na água. Então, o consumo vai fazer o quê? Vai reduzir o teor de oxigênio na água, né, caso a taxa de consumo seja maior do que a taxa de, né, reaeração ou reoxigenação da água. Então, essa figura, ela apresenta bem aqui o processo, né, os processos que governam né, o balanço de oxigênio dissolvido nos ecossistemas nos sistemas aquáticos. Então, o oxigênio ele pode vir tanto da atmosfera, como a gente falou, né? Então, aqui é uma fonte de oxigênio. E aqui também é uma fonte, a fotossíntese. E a gente tem processos que consomem esse oxigênio, né? Então, aqui, ó, a nitrificação, a oxidação química, né? A respiração, todos esses processos consomem oxigênio da água. E enquanto que a atmosfera, né, a gente tem a aeração e também a fotossíntese, que são as fontes de oxigênio da água. Então, existe uma troca gasosa, então aqui existe uma troca gasosa, o oxigênio, né, é um equilíbrio, né, uma relação de equilíbrio. O oxigênio ele é processo de aeração e o processo aqui de oxigenação, que é através da fotossíntese. Então, o oxigênio ele é consumido ou é produzido dessa forma. Então, em ambientes que não tem impacto, né, pelo homem, né, o consumo esse consumo de oxigênio ele é compensado pelo oxigênio que é produzido pela fotossíntese e também pelo processo de aeração, né, de reaeração do oxigênio da atmosfera para a água. Em lagos, por exemplo, o processo, né, a fotossíntese em geral,
é responsável pela maior quantidade de oxigênio na água. Rios, né, o principal processo é a troca gasosa com a atmosfera. Isso vai depender, claro, isso vai depender do tipo de ambiente. Né? Se o ambiente for um ambiente lêntico, fotossíntese é principal. Se for um ambiente lótico, a aeração ela tem uma predominância como fonte de oxigênio para a água. Só que mesmo, né, mesmo em um lago, o que acontece? A gente tem, né, diferentes condições de oxigênio dependendo da profundidade. Né? Então, em um lago estratificado, né, quando há um processo de estratificação, né, então a gente tem diferentes camadas, né, camadas de diferentes densidades. O que acontece? Né, a gente tem uma região mais próxima à superfície, onde a gente tem troca gasosa com a atmosfera e também fotossíntese, a gente tem condições aeróbias, né, um maior teor de oxigênio dissolvido. E no fundo, né, na parte mais profunda do lago, a gente tem o quê? Condições anaeróbias, menores teores de oxigênio dissolvido. As concentrações de oxigênio elas vão determinar o quê? Que tipo de espécies, que tipo de substâncias vão estar presentes naquele local. Né? Então, mais próximo à superfície, onde o teor de oxigênio é mais elevado, a gente tem o quê? O carbono na forma oxidada. Então, a gente tem o carbono na forma de CO2, ou na forma de ácido carbônico, ou na forma de um bicarbonato, né? Dependendo do pH da água. A gente falou um pouquinho disso, do carbono inorgânico, nas aulas anteriores. Formas, né, de outros elementos, enxofre, nitrogênio, ferro, todos eles na forma oxidada. Por quê? Por causa da presença do oxigênio. Né? A gente tem um teor de oxigênio maior, então isso permite que haja oxidação, né, das substâncias ali presentes. Já em regiões mais profundas, tanto em rios também, um comportamento similar, e principalmente em lagos estratificados, acontece o quê? As regiões mais profundas, elas são anaeróbicas. E a consequência disso, né, dessas condições anaeróbicas, vão ser o quê? A presença, por exemplo, do carbono na forma, né, de metano, do nitrogênio, não vai ser mais na forma de nitrato, vai ser na forma de amônia. O enxofre já não vai ser mais na forma de sulfato, vai ser na forma de sulfetos. Né, aqui o amônia e o íon amônio. O ferro na forma reduzida. Então, a presença do oxigênio na água, além da importância dele para a vida aquática, né, os organismos necessitam do oxigênio na respiração, também a parte abiótica, ela depende do oxigênio. Né? Então, depende no sentido de que as reações que vão acontecer ali vão ser diferentes na presença de oxigênio, né, que está aqui mais em cima, na camada mais próxima à superfície do lago, e na camada, né, no hipolímnio, camada inferior do lago. Né? Então, o epilímnio, né, a presença da água no epilímnio ou no hipolímnio, a presença de oxigênio nessas camadas vão influenciar nas formas dos elementos químicos. Isso influencia a disponibilidade dele, né, a biodisponibilidade, se eles vão estar disponíveis. Porque, por exemplo, o ferro, nessa forma aqui, o hidróxido férrico, ele é insolúvel. Então, ele pode acontecer o que com ele? Ele pode precipitar, né, ir para o sedimento. Né, em outras formas, por exemplo, o metano, a gente viu mais no início da disciplina a questão do metano em hidrelétricas, né? Quando as hidrelétricas,
o reservatório ele enche, né, enche com resto de plantas e tudo no fundo, e a liberação de metano nesse ambiente. Então, esse metano, isso acontece por quê? Por causa da ausência de oxigênio. Caso houvesse a presença de oxigênio aqui no fundo do reservatório, né, desse exemplo que a gente viu, não produziria metano. Seria, né, a matéria orgânica ser oxidada e ia produzir gás carbônico. Então, né, o oxigênio ele é importante também nesses processos, né, nos processos bióticos e também nos processos abióticos em ambientes aquáticos. Então vamos lá, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Estava aqui, né? Então a gente falou da matéria orgânica natural, a presença dela. Então vamos lá. Então, isso aqui é um ponto importante também, né, para a gente destacar, nesse parágrafo que diz assim, ó, substanciais reduções no oxigênio dissolvido podem acontecer nos ambientes aquáticos, com implicações ambientais severas se quantidades significativas de matéria orgânica forem a eles incorporadas. Então, aqui, né, já está falando de um problema de poluição, né, por exemplo, causado pelo homem. Então, a gente vai falar agora da matéria orgânica. Né? Então, isso tem a ver também, né, o título do artigo é oxigênio, só que tem a ver com o que a gente falou de carbono orgânico na água. Né? Então, carbono orgânico, carbono inorgânico, oxigênio, são assuntos que se relacionam, né? Eles têm uma relação, guardam uma relação uma com a outra. É lógico que tem a matéria orgânica, como a gente falou, de origem natural, né, de decomposição, de plantas e tudo, que está presente naturalmente no ambiente. Mas também a gente tem o problema de lançamento de matéria orgânica pelo homem. E essa matéria orgânica, né, vai causar a depressão, a redução do oxigênio dissolvido pelo lançamento dessa matéria orgânica. E aqui eu vou falar de um conceito, não sei se vocês já viram esse conceito, mas ele é importante para vocês. Depois vocês vão ter, né, disciplina de saneamento, tratamento de águas residuárias, vocês vão falar muito disso, que a gente tem técnicas para avaliar a qualidade da água, né, quanto à concentração de oxigênio dissolvido e também quanto à concentração de outros tipos de materiais orgânicos. A gente, quando a matéria orgânica é lançada no ambiente, a gente tem como quantificar essa matéria orgânica, que é através, né, de uma técnica, de uma análise chamada DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Né? Então, a gente tem alguns parâmetros para avaliação de qualidade da água, e um deles é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, vamos lá. Então, esse parâmetro aqui, demanda bioquímica de oxigênio. Ele é o parâmetro mais utilizado, né, para indicação de poluição por matéria orgânica. Então, vamos lá para a gente entender esse parâmetro da DBO. Então, a DBO. Geralmente ela aparece assim, DBO 5, 20, que é 5, tá? Então, DBO, demanda bioquímica de oxigênio, 5 significa 5 dias, e 20 significa 20 graus Celsius. Então, ele é um parâmetro que é analisado em laboratório, demanda 5 dias para ser realizada, e é feita uma temperatura padrão de 20 graus Celsius.
Bom, então para que serve a DBO? Qual que, né, o que significa a DBO? Então a DBO, ela mede, né, é uma análise que mede a quantidade de oxigênio que é utilizada pelos micro-organismos na oxidação bioquímica da matéria orgânica. Né? Então, o que eu comentei com vocês, né, antes aqui, a matéria orgânica, quando ela chega no ambiente, os micro-organismos que estão presentes vão fazer o quê? Eles vão decompor essa matéria orgânica e utilizar o oxigênio para fazer isso. Só que, né, em águas não poluídas, né, em águas naturais, ok, existe um balanço ali, a quantidade de matéria orgânica que entra é baixa. Quando existe a poluição, por exemplo, do esgoto doméstico, né, da casa da gente, né, então uma cidade aí que não tem tratamento de esgoto, e o esgoto é lançado direto num rio, num córrego, por exemplo. O que vai acontecer com esse esgoto? O esgoto é rico em matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai ser decomposta pelos micro-organismos e a consequência disso vai ser o quê? Né? O teor de oxigênio dissolvido ele vai diminuir, justamente por quê? Porque esse oxigênio dissolvido na água vai ser, os micro-organismos vão consumi-lo para degradar a matéria orgânica. Então, mas quanto de oxigênio que vai ser consumido por esses micro-organismos? Então, foi há muitos anos atrás, isso deve ter uns 100 anos atrás, foi desenvolvida uma técnica que consegue estimar o quanto de oxigênio que vai ser consumido por uma determinada amostra de um efluente qualquer, quando ele for lançado no rio. E é essa análise de DBO. Então, a análise de DBO, ela é uma estimativa, né, da poluição por matéria orgânica. Só que uma coisa para ficar bem claro para vocês, a matéria orgânica é um termo genérico. Matéria orgânica quer dizer o quê? Uma soma de várias substâncias orgânicas diferentes que uma soma de matéria orgânica aqui se refere ao quê? Vários tipos de substâncias orgânicas. Vocês já viram na química, né, na química 1, química ambiental 1, né, de química orgânica existem vários compostos diferentes, fenóis, éteres, álcoois, ácidos carboxílicos, né, quando a gente fala de biológico também, né, carboidratos, lipídios, proteínas, e tudo isso é matéria orgânica. Né, então, é um termo genérico. Então, nessa análise de DBO, ela não mede a matéria orgânica em si, né? Ah, tem tantos miligramas de fenol, tantos de álcool, tanto... Não. Ela mede o quanto de oxigênio que essa matéria orgânica, tudo que está ali presente em um esgoto, por exemplo, consome de oxigênio quando é lançado na água. Então, tem uma tabelinha aqui, ó. Tem uma tabelinha aqui no artigo que fala assim, ó, tá aqui, valores típicos de DBO5, que é aquilo que eu falei, um teste de 5 dias, de alguns efluentes industriais e domésticos sem tratamento. Né? Então, por exemplo, esgotos domésticos, acho que está com um delay para vocês aí, mas vai aparecer na tela aí para vocês. Esgotos domésticos, né? Então tem vários esgotos domésticos. A DBO é 300 miligramas por litro. Engenhos de açúcar, 1000. Né? Então tem vários aí até por exemplo, matadouros e frigoríficos, que chega até 32 mil. Então, o que é o que esse resultado significa para a gente? Então, vou pegar aqui o esgoto doméstico, a primeira linha aqui, né, que tem amarelo aí. 300 mil. 300 mil não, 300. Miligramas por litro. Então, quer dizer o quê? Que esse esgoto doméstico, 1 litro dele, né,
1 litro do esgoto doméstico, desse exemplo aqui, quando ele for lançado na água, no rio, por exemplo, ele vai precisar de 300 miligramas de oxigênio dissolvido para estabilizar essa matéria orgânica, né? Então, os micro-organismos que vão decompor essa matéria orgânica vão precisar de 300 miligramas de oxigênio para degradar 1 litro daquele esgoto, né? Então, a matéria orgânica contida em 1 litro daquele esgoto vai consumir 300 miligramas por litro do oxigênio da água. Só que a gente viu, né, a gente falou no início, que a quantidade de oxigênio presente na água é pequena, em torno aí de, né, em águas não poluídas, de 8 miligramas por litro. Só que a gente está falando em 300. Então, quer dizer o quê? Que se a água tiver 8 miligramas por litro, a gente vai precisar de quase 50 litros de água, né, de um córrego, por exemplo, para que aquele corpo hídrico seja capaz de depurar 1 litro de esgoto, né? Então, imagine que a gente precisaria, né, de uma quantidade grande de água no rio para conseguir depurar aquele esgoto. Então, né, o que acontece? Quando a gente tem uma cidade que lança o esgoto direto em um corpo hídrico, mas a cidade é pequena, né, e o corpo hídrico é relativamente grande, a gente vê um impacto reduzido. Por quê? Porque o corpo hídrico ele tem uma capacidade, né, de depuração, a gente chama de autodepuração, grande. Agora, quando é o contrário, a gente tem uma cidade relativamente grande e um corpo d'água pequeno, vai acontecer o quê? Vai acontecer igual a gente vê, por exemplo, no Rio Tietê, em São Paulo. É um exemplo bem extremo assim, que é o quê? Simplesmente o corpo hídrico ele não tem condições de absorver a quantidade de esgoto que é lançado nele. Então, quando é um caso assim, vai acontecer o quê? Ele vai ficar anaeróbio. Por quê? Né? Porque a matéria orgânica vai sendo lançada, os micro-organismos vão decompor, vão utilizar oxigênio, só que vai faltar oxigênio, né? Então você tem mais matéria orgânica do que oxigênio. Então, vai acontecer o quê? Ele vai ficar em condições anaeróbias. E em condições anaeróbias acontecem vários outros problemas. Aqui também no artigo fala, deixa eu achar aqui onde que em condições anaeróbias vai acontecer o quê? Os organismos que dependem do oxigênio, que vivem na água, eles não vão conseguir sobreviver. Como, por exemplo, né, os peixes, os organismos do zooplâncton, são organismos aeróbicos, eles dependem do oxigênio. Então vai acontecer o quê? Eles vão morrer de asfixia, porque eles não vão ter oxigênio disponível. Porque esse oxigênio foi todo consumido na decomposição da matéria orgânica, né? Então, aqui tem alguns exemplos aqui na tabela falando de alguns peixes, né? Por exemplo, a truta, ela precisa de um oxigênio mínimo aqui de 1,3 miligramas por litro na água. O salmão também por aí, né, de 1,3 a 2. E a truta arco-íris de 1,1 a 3,7. Então, são alguns exemplos, mas o que vai acontecer? Sem oxigênio dissolvido na água, os organismos aquáticos eles vão morrer. Então, a DBO ela é uma medida, né, uma técnica de análise de água, onde a gente consegue estimar o quanto de oxigênio que vai ser necessário, né, para oxidar a matéria orgânica de uma determinada amostra. Então, em esgoto doméstico, na faixa de 300, mas, por exemplo, né, frigoríficos, matadouros, frigoríficos, pode ser até 30 mil. Então, é uma concentração de matéria orgânica extremamente alta que tem que passar por um tratamento prévio antes de ser lançado no corpo hídrico. Senão, né, vai haver
vai acabar com o oxigênio dissolvido daquele corpo hídrico. A DBO, ela é uma análise que tem essa característica. Depois, até eu posso postar um link mostrando essa análise de DBO, como que ela é feita, né, no laboratório. É uma análise que ela demora, como vocês viram, 5 dias para ficar pronta, né? Então é DBO 5. Então são 5 dias. Então, se a gente iniciasse ela hoje, por exemplo, se a gente estivesse fazendo a prática presencial e fosse fazer DBO, a gente ia iniciar hoje e só ia dar para terminar no sábado, que são 5 dias depois. Né? Então, segunda, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, no sábado, ia ter que, né, a gente fala fazer a leitura. Ir lá no laboratório e a gente faz uma leitura no início. Então, a gente analisa o oxigênio dissolvido no início do teste e depois de 5 dias. E pela diferença, né, entre o primeiro e o último dia, a diferença de consumo de oxigênio, a gente calcula a DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, assim, em linhas gerais, né, é assim que funciona o teste de DBO. Mas a função, né, o objetivo da análise de DBO é justamente o quê? É estimar o quanto de oxigênio que vai ser consumido pela amostra, pelos micro-organismos presentes ali, para oxidar, para estabilizar essa matéria orgânica. Né, se a gente pegar a legislação ambiental, DBO é um dos parâmetros de qualidade que a gente encontra na maioria das legislações que tratam de corpos hídricos, tanto para descarte de efluentes, que é a CONAMA 430 de 2011, quanto também para enquadramento, que né, a lei federal é a resolução CONAMA 357 de 2005, que trata de enquadramento. Então, DBO, se a gente pegar lá, vai ser um dos parâmetros que vai estar lá, dizendo DBO máximo para classe 2, 5. Então, cada classe de água vai ter uma DBO máxima. Então, o teste, né, a lógica do teste é esse, estimar a quantidade de matéria orgânica que vai ser consumida em um determinado período. Quanto de oxigênio, perdão, que essa matéria orgânica vai consumir, vai demandar na água quando esse efluente for lançado no corpo hídrico. Então, essa é a DBO. E tem uma outra análise que também que é parecida não, que também é muito utilizada, que é a DQO, que é a demanda química de oxigênio. Né? Então, deixa eu ver onde eu consigo escrever aqui. Então, a gente tem vamos representar a matéria orgânica, né? Só para a gente... Então, vamos imaginar assim, a matéria orgânica, ela tipo, chama DQO. Então, a gente tem como formas de quantificar essa matéria orgânica, a gente tem a DBO5, que eu comentei com vocês aqui, e tem a DQO, que é a demanda química de oxigênio. Qual que é a diferença assim, principal entre as duas? Elas têm a mesma lógica, que é estimar o quanto de oxigênio que vai ser degradado pela matéria orgânica, por exemplo, de um esgoto. Só que a DBO, ela utiliza micro-organismos. Né? Na análise de DBO, a gente incuba, faz a incubação, que chama. Então, a gente pode usar frascos... Tem vários frascos comerciais, mas a gente pode usar aquele frasco que eu mostrei, esse daqui, ó. A gente pode utilizar esse frasco aqui para fazer análise de DBO. Então, a gente coloca a nossa amostra. Coloca a nossa amostra no frasco, nesse frasco aqui, né, faz de acordo com a metodologia. Então, tem uma água de diluição, tem que adicionar alguns nutrientes e tudo, adicionar a amostra, né, que a gente quer analisar e tudo, e mede o oxigênio dissolvido
0, né, no primeiro dia e após 5 dias de teste. E a diferença, né, do consumo do primeiro do dia 1 para o dia 5 é o que a gente usa para calcular a DBO. A DQO, ela não demora 5 dias, não. A DQO ela é feita com mais ou menos 2 horas e utiliza uma substância, um agente oxidante, né? Então, ela faz a oxidação da matéria orgânica. Da mesma forma que a DBO também é oxidação, só que na DQO, essa oxidação ela é com agente químico. Utiliza o íon dicromato, que é um agente oxidante forte. O que vai acontecer? Ele vai oxidar toda a matéria orgânica presente ali. Então, com no tempo total de aproximadamente 3 horas, você consegue estimar o quanto de matéria orgânica que tem ali na amostra, porque ela foi oxidada pelo íon de cromato. Só que, né, tudo tem vantagens e desvantagens. Uma desvantagem, a DQO tem a vantagem de ser rápida, porém, ela mede também tanto matéria orgânica que é biodegradável, que, né, os micro-organismos têm capacidade de degradar, mas ela também mede matéria orgânica não biodegradável. Então, o teste de DQO, da demanda química de oxigênio, ela pode dar um valor, né, sobreestimado, a gente fala, né, vai estar acima do valor real, né, de consumo de oxigênio por aquele material. Então, as legislações, elas utilizam a DBO como parâmetro. DQO não é um parâmetro, né, de legislação. Só que ela é muito utilizada, né? Por exemplo, vou dar um exemplo em estações de tratamento de esgoto, em empresas, né, em tratamento de efluentes. Por quê? Porque a empresa, né, por exemplo, quando as empresas realizam monitoramento, e muitas vezes há uma certa proporção entre DBO e DQO, existe uma correlação, né? Então, por exemplo, se a DQO der, por exemplo, der 500, a DBO é 300. Então, em muitas empresas, se utiliza o teste de DQO por ele dar uma resposta mais rápida do que o teste DBO. Porque o teste DBO ele é mais demorado, então ele é mais caro, demanda mais mão de obra e tudo. Então se utiliza a DQO em substituição à DBO. Não que não se faça a DBO, mas se faz em uma menor frequência do que o teste DQO, que é muito mais simples de ser feito. Então se faz muito mais rápido, é mais barato. Então a DQO ela pode ser utilizada, por exemplo, no controle interno dentro de uma empresa ou de uma estação de tratamento de esgoto. Então, a gente falou aqui, né, dos aspectos aqui do oxigênio dissolvido, Então, a gente falou do oxigênio dissolvido, falou dos aspectos aí da matéria orgânica, de DBO, de DQO, que são aspectos importantes aí da matéria orgânica. E, né, outra questão que é importante também né, então, quando a gente fala quando eu falei que né, a poluição por matéria orgânica, ela consome oxigênio dissolvido. E ela causa um outro problema, que é o seguinte: o consumo desse oxigênio dissolvido, ele vai permitir, né, que em condições anaeróbias, a decomposição da matéria orgânica ela vai continuar, mesmo em condições anaeróbicas. Então, quando a gente tem ausência de oxigênio, qual que é o problema que acontece? Em condições anaeróbicas, né, quando a gente está falando da matéria orgânica, que é lançada na água, mesmo em condições anaeróbicas, os micro-organismos têm capacidade de degradar essa matéria orgânica. E a consequência disso vai ser o quê? Caso nessa matéria orgânica, em geral, ela tenha presença de enxofre,
que o enxofre ele é de quê? O enxofre ele é devido, né, por exemplo, proteínas. Proteínas, né, são várias proteínas, contêm enxofre na molécula. Então, quando essa proteína chega, por exemplo, no esgoto, no processo de decomposição vai acontecer o quê? Os micro-organismos vão decompor, né? Então eles vão quebrar carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre. E esse enxofre, em condições anaeróbicas, vai acontecer o quê com esse enxofre? Esse enxofre vai ser, né, degradado e vai formar o H2S, que é o gás sulfídrico. E também um outro composto, né, que são chamados de mercaptanas. São compostos, mercaptanas são compostos orgânicos que contêm enxofre e tem um cheiro muito ruim. Então é por isso que quando a gente passa, por exemplo, em um rio, né, em um local que tem uma poluição muito grande por matéria orgânica, né, um rio, um córrego, a gente sente um cheiro ruim de enxofre e tudo. E também em estações de tratamento de esgoto que são anaeróbicas, a gente sente o cheiro ruim por causa desses compostos de enxofre reduzidos, que tem um cheiro ruim. Tanto mercaptanas, que são compostos orgânicos sulfurados, e também o gás sulfídrico, né, o H2S, que tem um cheiro ruim. Isso é porque em condições anaeróbicas, né, então essa matéria orgânica ela é lançada e ela é lançada no ambiente. Ocorre o consumo de oxigênio. Então, a degradação vai continuar em condições anaeróbicas e vai dar esse cheiro ruim, no caso, com a presença de enxofre. No artigo tem lá na penúltima página, isso, na penúltima página dele tem uma foto, fala que vista parcial da Lagoa da Jansen, que é a mais famosa lagoa de São Luís, capital do Maranhão. Tá vendo? Aí fala dessa lagoa. Então, localizada no bairro de Ponta da Areia, sua beleza tem sido ofuscada pelo mau cheiro que de suas águas exala, fruto da decomposição anaeróbica de matéria orgânica. Esse problema pode ser minimizado ou, quiçá, até eliminado, arejando-se a água da lagoa. Então, fala um exemplo, esse artigo ele é de 2005, né, ele já está um pouco desatualizado no que diz respeito às questões dessa lagoa. As outras questões não mudou nada, né, a informação é essa mesmo, né, eu não tenho informação dessa lagoa. Eu fui em São Luís tem quase 10 anos, não me lembro se tinha mau cheiro lá mesmo, nessa lagoa ou não. Mas, né, um exemplo. Então, BH também tem a Lagoa da Pampulha, né, que tem, né, uma lagoa dentro de uma área urbana, que tem lançamento de esgoto muitas vezes clandestino e tudo, e que causa esse problema. Né? E para, né, corrigir esse problema, né, é um custo elevado. Imagina essa lagoa, não tem informação do tamanho dela, de volume nem nada, mas aerar essa lagoa, do ponto de vista econômico, é extremamente caro. Né? Talvez, né, o mais correto seria justamente eliminar o lançamento de esgoto nela. Né? Então, investir em infraestrutura para eliminar o lançamento de esgoto nessa lagoa. Essa lagoa, né, desse exemplo aqui, tem, né, como eu falei, eu tive a oportunidade de ir lá em 2011, que eu fui a São Luís, e é uma coisa que é interessante não vou chamar de interessante não, você vê uma diferença, né, questão social. Esse bairro de Ponta da Areia é um bairro bacana, assim, né, um bairro bacana lá. E assim, tem avenidas largas e tudo, tem essa Lagoa da Jansen que é perto lá, na orla dela tem vários restaurantes e tudo. E assim, você está andando na avenida ou na margem da lagoa, quando você vira uma esquina, você cai numa rua
tem calçamento, com esgoto a céu aberto, assim, uma desigualdade muito grande de uma esquina. Você pega, vira uma esquina, tem uma rua, falta de tudo, assim, muito, assim, uma realidade muito complicada nesse exemplo aí, que, né, consequência é o quê? Né? A lagoa vai ter um mau cheiro, vai incomodar as pessoas e tudo, né? Um problema que tem. Não é exclusivo de lá, né? Mas na época que eu fui lá, eu observei isso nessa lagoa próxima, né, à Lagoa da Jansen, lá em São Luís. Mas, como eu falei, em Belo Horizonte, né, a gente tem também a Lagoa da Pampulha, que, né, a prefeitura, né, tem investimento, tanto na parte de dragagem, né, para redução de assoreamento, tem projetos na infraestrutura de saneamento, coleta de esgoto, tudo isso, mas mesmo assim ainda é uma população estimada de 500 mil pessoas que vivem na bacia de drenagem da Lagoa da Pampulha e que, né, é muito difícil, né, muitas vezes a condição urbana complicada, né, locais sem planejamento urbano, então falta coleta de esgoto, tudo isso, então é um problema que não é complicado que é complicado de ser resolvido, né, o lançamento de esgoto e matéria orgânica, nesse exemplo específico do que eu dei da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, que está mais próximo, né, do dia a dia da gente aqui em Minas Gerais. Como falei, esse artigo está disponível para vocês, está no CIGA, então, né, vocês podem consultá-lo. Ele, como eu disse, ele tem uma linguagem bem simples, é uma linguagem mais simples e tudo. Ele é focado na área de química, né? Então tem várias equações químicas e tudo. Não é o foco aqui da disciplina, né? A gente aprofundar nessa parte aqui, mas tem transformações, né, da matéria orgânica, na presença de oxigênio, na ausência e tudo isso, né? Então, mas é um artigo bem que tem uma linguagem que eu acho que é tranquilo, né? É uma linguagem mais simples do que às vezes o livro, né? O livro às vezes tem uma linguagem mais complicada, alguns termos mais complicados para compreensão.